desobedece. Adão desobedece, tá? Adão desobedece lá em Gênesis 3, 12, 3 versículo 12. Vamos lá. Eu não tô nem um pouquinho preocupada com a hora aqui, quanto tempo vai levar esse vídeo aí. Vamos lá, vamos revirar a nossa Bíblia, tá? Se você quiser pegar a sua, pegue aí também. Gênesis 3, capítulo 12, fala que Adão desobedeceu. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 12, diz assim: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ai, olha só. Interessante, quando se fala dessa passagem da desobediência do homem, existe uma certa guerra entre os homens e as mulheres, entre gêneros femininos e masculinos, porque o homem acusa a Eva e a Eva acusa a serpente, e hoje em dia fica aquela guerra. A Eva pecou, Adão pecou, é aquela briga, né? Aquelas discussões. Tá? E isso é motivo até de casais estarem discutindo em casa por causa disso. Que bobagem! Os dois pecaram e todos os dois sofreram consequências segundo o seu erro. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Todos pecaram. Todos. E todos foram destituídos. Todos pecaram. Eva pecou, Adão pecou. E o pecado de cada um deles teve consequência. Tá? Quando Jesus chega para conversar ali na virada do dia, para conversar novamente com Adão e com Eva, e o Senhor chama, eles se escondem, né? Eles se escondem. Aí o Senhor chama Adão, ele diz: Senhor, ouvimos a tua voz e nos escondemos porque ficamos com medo. O Senhor disse: por que vocês se esconderam? Porque nós estamos nus. Quem te falou que tu estavas nu? Aí começa. Em vez de cada um assumir o seu próprio erro, começa aquela história de: ó, culpa é do fulano, culpa é do ciclano. Não, eu fiz porque fulano falou que era para fazer. Mesmo sabendo que não era para fazer, mas a culpa foi do fulano. O fulano mandou. Eu obedeci o fulano. Então a culpa é do fulano. Só que com Deus não é assim não. Deus não é assim não. A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Aí o Senhor olha para Eva: Eva, por que tu comeste do fruto? A serpente me enganou. A semente me enganou. Só que com a serpente não tem conversa. Com o diabo não tem conversa. E eu fico olhando às vezes assim, hoje em dia eu não participo mais não assim, mas logo no começo do meu ministério, no começo, quando eu conheci Jesus, eu andei por algumas denominações assim, visitando. E eu ficava olhando para mim aquilo era um absurdo, as pessoas ficarem conversando, querendo saber, arrancar alguma coisa, tá, de Satanás, do diabo, dos demônios. Eu lá quero saber de conversa com esse grupo. Quero saber disso, gente. A Bíblia diz que ele não vem se não for para matar, para roubar e para destruir, ele não vem. Então, para que eu vou conversar com mentiroso? Não faz sentido. Se ele só vem, quando ele vem, só é para matar, roubar, destruir. Ele é o pai da mentira. Para que eu vou acreditar? Para que eu vou conversar com Satanás? Para que, gente? Conversa com Deus. Ora, estuda a Bíblia, conversa com Deus. E aí, o Senhor olha para a serpente, sabe? A partir de hoje tu vai rastejar do pó da terra. Vai comer do pó da terra. Vai rastejar, vai comer do pó da terra. Com Satanás não tem conversa. Não tem conversa. Deus não perde o tempo dele dialogando com quem não é para dialogar. Né? Com Satanás não tem conversa. Mas aí com a Eva ele disse: olha, a partir de hoje,
as dores da tua conceição se multiplicará. Em outra linguagem, as dores que tu sente de parto, elas vão multiplicar, tá? Ou seja, então isso quer dizer que Eva já sentia dores. Sim, já sentia dores de parto. E aí eu fico pensando, se ela já sabia o que era uma dor de parto, então provavelmente ela já tivesse alguns filhos, né? Já tivesse algum filho ali no jardim, ainda eram pequenos, eram inocentes. Eu estou imaginando dessa forma, né? Porque quando o Senhor fala, aumentarei as dores da tua conceição, isso fica subentendido que ela já sabia o que era uma dor de conceição, uma dor de parto, né? Analisem bem isso, tá? Analisem bem o significado, tá? Provavelmente é possível que ela já tivesse tido um filho, um ou dois, não sei, ou mais, não sei, a Bíblia não cita isso, mas essa fala de Deus, ela é muito expressiva, diz muita coisa essa fala do Senhor. Isso, olha, aumentarei as tuas dores da tua conceição, né? Então, se ela já sabia o que era uma dor de conceição, porque ela já poderia ter tido filhos, né? E as dores foram multiplicadas. E essa foi uma das punições do Senhor. Aí o Senhor olha para Adão. Aí olha só, para Adão o negócio é mais complicado. Para ti, contigo o negócio é diferente. Porque foi contigo que eu falei. Foi para ti a ordem, tu ouviu da minha boca. Da minha boca tu ouviu. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Sim, as maldições que nós vivemos hoje em dia, recaída na terra, a culpa não foi da Eva. Não foi da Eva. A Eva foi punida, as dores do parto, e isso sobrou para nós também, né? Hoje em dia. Mas a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. Adão. Maldita é a terra por tua causa. A partir de hoje, do suor do teu corpo, do suor do corpo, tu vais trabalhar. Vais trabalhar agora, tu vai saber o que é suar. Tu vai saber agora a dificuldade. Tu vai conhecer agora um pouco. Um pouco. E olha, e eu digo um pouco porque Deus, ele é misericordioso. Deus não dá nada pra gente que a gente não possa suportar. Né? Então veja bem. No Novo Testamento fala que o pecado veio por um só homem, Adão. A terra foi amaldiçoada com o pecado, por causa da desobediência de Adão. A maldição é o pecado é maldição. O pecado é maldição. A terra foi amaldiçoada por causa dele, por causa da desobediência. Olha como a desobediência, ela estraga a vida do ser humano. Se você é desobediente ao seu pai, se você é desobediente à sua mãe, saiba que o Senhor não se agrada. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na face da terra e sejas próspero. Tá? Vamos lá. Adão desobedece. O pecado trouxe maldição. Acabamos de falar, né? O pecado trouxe a maldição. O pecado trouxe maldição. O que é o pecado? O pecado é desobedecer a Deus. Simples. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é desobedecer a Deus. E a maldição? O pecado é desobedecer a Deus, trouxe maldição sobre a terra. Que maldição é essa? A morte. Condenação. O pecado separou o homem de Deus. A gente vê
que depois disso, o Senhor, ele decide expulsar Adão e Eva do paraíso, para que não corresse o risco deles comerem da árvore da vida e eles se tornassem imortais. Sim, imortais. Vamos tirá-lo do jardim, vamos colocar anjos ali na porta, vamos esconder esse lugar para que o homem não peque para sempre. Olha o cuidado do Senhor. Você acha que uma vez desobediente, uma vez que alguém desobedece, não vai desobedecer de novo? Não vai cair em tentação de novo? Então, para nossa própria segurança, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos reconciliados pelo Senhor Jesus, foi necessário tirar Adão e Eva do paraíso. Porque se depois de ter experimentado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles trouxeram a maldição, imagine se depois, permanecendo no jardim do Éden, eles olham ali e ver o outro fruto que também era muito cobiçoso, muito desejado, que estava ali no centro, que era a árvore da vida. Já pensou? Em pecado comer da árvore da vida e ser eternamente pecador? Condenação eterna. Não era isso que o Senhor tinha, não foi isso que o Senhor determinou para nós, tá bom? Então, foi necessário tirar Adão e Eva de lá do paraíso. O pecado fez do homem escravo de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Os homens pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Não há um só justo. Nenhum sequer. Todos destituídos da glória de Deus. E quando a Bíblia fala que o pecado fez o homem escravo de Satanás, vamos ler lá em Gênesis 3,19, vamos ver aqui. 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque és pó, e ao pó tornará. Olha só, ter obedecido à voz de Satanás, porque aquela serpente estava possuída, gente. Os animais não falavam como os homens. E aí você pergunta, por que a Eva não estranhou? Né? Que uma serpente estava falando com ela, a Eva não estranhou. Né? Por causa da inocência, gente, a pureza. A pureza. Tá? O fato deles serem inocentes, eles serem puros, isso não quer dizer que não poderiam ser desobedientes. Sim. Olha para uma criança. Uma criança, ela é pura, ela é inocente, ela é doce, ela é vulnerável. Mas isso não quer dizer que de vez em quando elas não aprontam e não nos aborrece. Né? Isso não quer dizer que uma criança ela não desobedece. Então é assim que eu enxergo Adão e Eva dentro do jardim. Eles eram imaturos, inocentes. E aí ouvem a voz da serpente, não estranha, até porque Adão e Eva nunca tinham visto o mal, gente. Como é que eles iam imaginar, como é que eles iam deduzir? Olha, aquela serpente fala, ai, deve ser alguma coisa ruim. Como se eles não sabiam o que era o mal? Eles não sabiam, não conheciam, eram inocentes. Eles não conheciam o pecado. Eles tiveram, quando eles comeram do fruto, eles tiveram ciência do corpo, perceberam que estavam nus.
Mas até então não conheciam o engano, a maldade, a perversidade ainda não. Eles vão conhecer isso depois. Tá? Isso vai ser conhecido depois. Depois que eles saem do jardim, que as coisas vão acontecendo e o pecado ele vai crescendo. Né? O pecado vai tomando dimensões. Até então não conheciam. Então, se aquela serpente estava falando, estava falando. Nada demais. E é o que infelizmente ainda acontece nos dias de hoje. Muita gente se deixando levar por conversas. Hoje em dia o errado está se tornando tão normal que não assusta mais muita gente. Pensa assim que está tudo tranquilo, né? Então vamos lá. O plano de Deus para o homem. Lá em João 3,16 diz assim que Deus amou o mundo de uma maneira tão inexplicável, tão grandiosa, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 14,6 diz que Jesus é o único caminho para Deus, ele é o único. Não se chega a Deus por outro nome. Não adianta orar, nem jejuar para qualquer outro ou qualquer outra. É só Jesus. Só Jesus é o único caminho para Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que em nenhum outro nome há salvação. Não tem, gente, não tem nenhum outro nome. Não